Iami Oxorongá. Senhoras dos Pássaros da Noite. Escrito por Paisido de Oxum. Postado e divulgado por Wilson do Ogum. Babato Alagenã. Axé Genã. Quando se pronuncia o nome de Iami Oxorongá, quem estiver sentado deve se levantar, quem estiver de pé fará uma reverência, pois se trata de temível orixá, a quem se deve apreço e acatamento. Jorge Amado, Iami Oxorongá. Iami Oxorongá é a síntese do poder feminino, claramente manifesto na possibilidade de gerar filhos, e numa noção mais ampla, de povoar o mundo. Quando os Yorubás dizem nossas mães queridas para se referirem às Iami, tentam, na verdade, apaziguar os poderes terríveis dessa entidade. Donas de um axé tão poderoso quanto o de qualquer orixá, as Iami tiveram seu culto difundido por sociedades secretas de mulheres e são as grandes homenageadas do famoso Festival Gelede, na Nigéria, realizado entre os meses de março e maio, que antecedem o início das chuvas do país, remetendo imediatamente para um culto relacionado à fertilidade. Poder procriador tornaram-se conhecidas como as Senhoras dos Pássaros e sua fama de grandes feiticeiras as associou à escuridão da noite. Por isso também são chamadas Geleia e as corujas são seus maiores símbolos. A sua relação mais evidente com o poder genital feminino, que é o aspecto que mais aproxima a mulher da natureza, ou seja, dos acontecimentos que fogem à explicação e ao controle humano. Toda mulher é poderosa porque guarda um pouco da essência das Iami, a capacidade de gerar filhos expressa nos órgãos genitais femininos. Sempre assustou os homens e as cantigas entoadas durante o Festival Gelede fazem alusão a esse terrível poder que não pertence apenas às Iami, mas a qualquer mulher. Mãe destruidora, hoje te glorifico. O velho pássaro não se aqueceu no fogo. O velho pássaro doente não se aqueceu ao sol. Algo secreto foi escondido na casa da mãe. Honras a minha mãe. Mãe cuja vagina atemoriza a todos. Mãe cujos pelos públicos se enroscam em nós. Mãe que arma uma cilada. Mãe que tem potes de comida em casa. As mães são compreendidas como a origem da humanidade e seu grande poder reside na decisão que tomar sobre a vida de seus filhos. É a mãe que decide se o filho deve ou não nascer e, quando ele nascer, ainda decide se ele deve viver. A mulher, especialmente nas sociedades antigas, tinha inúmeros recursos para interromper uma gravidez. E, até os primeiros anos de vida, uma criança depende totalmente de sua mãe. Se faltarem seus cuidados, a criança não vinga. Em síntese, todo ser humano deve a vida a uma mulher. Se todas as mulheres juntas decidissem não mais engravidar, a humanidade estaria fadada a desaparecer. Esse é o poder de Iami, mostrar que todas as mulheres juntas decidem sobre o destino dos homens. Mãe todo-poderosa, mãe do pássaro da noite. Grande mãe com quem não ousamos coabitar. Grande mãe cujo corpo não ousamos olhar. Mãe de belezas secretas. Mãe que esvazia a taça. Que fala grosso como homem. Grande, muito grande, no topo da árvore Iroko. Mãe que sobe alto e olha para a terra. Mãe que mata o marido, mas dele tem pena. Iami é a sacralização da figura materna, por isso seu culto é envolvido por tantos tabus. Seu grande poder se deve ao fato de guardar o segredo da criação. Tudo que é redondo remete ao ventre, por consequência, às Iami. O poder das grandes mães é expresso entre os orixás por Oxum, Iemanjá e Nanamburucu, mas o poder de Iami é manifesto em toda mulher, que, não por acaso, em quase todas as culturas, é considerada tabu. As denominações de Iami expressam suas características terríveis e mais perigosas e por essa razão seus nomes nunca devem ser pronunciados. Mas quando se disser um de seus nomes, todos devem fazer reverências especiais para aplacar a ira das grandes mães e, principalmente, para afugentar a morte. As feiticeiras mais temidas entre os Yorubás e nos candomblés do Brasil são as Agei, para referir-se a elas sem correr nenhum risco, diga apenas Eleie, dona do pássaro. O aspecto mais aterrador das Iami e o seu principal nome com o qual tornou-se conhecida nos terreiros, é o Xorongá, uma bruxa terrível que se transforma no pássaro de mesmo nome e rompe a escuridão da noite com seu grito assustador. As Iami são as senhoras da vida, mas o corolário fundamental da vida é a morte. Quando devidamente cultuadas, manifestam-se apenas em seu aspecto benfazejo, são o grande ventre que povoa o mundo.
Não podem, porém, ser esquecidas. Nesse caso lançam todo tipo de maldição e tornam-se senhoras da morte. O lado bom de Yami é expresso em divindades de grande fundamento, como a Palká, a dona da jaqueira, a verdadeira mãe de Odé. Dizem que o deus caçador encontrou mel aos pés da jaqueira e em torno dessa árvore formou-se a cidade de Queto. Os assentamentos de Yami ficam junto a grandes árvores como a jaqueira e geralmente são enterrados, mostrando a sua relação com os ancestrais, sendo também uma nítida representação do ventre. As Yami, juntamente com Exu e os ancestrais, são evocadas nos ritos de Pade, um complexo ritual que, entre outras coisas, ratifica a grande realidade do poder feminino na hierarquia do candomblé, denotando que as grandes mães é que detêm os segredos do culto, pois um dia, quando deixarem a vida, integrarão o corpo das Yami, que são, na verdade, as mulheres ancestrais.